Vocês lembram que episódio passado? Aquele cara tava arrumando confusão na guilda, né? Pois então, a Alina foi até lá resolver toda aquela situação. Ela fala que eles não lidam com essas tais de missões secretas. Mas o cara rabugento manda ela parar de ficar dando essas clássicas respostas. Com certeza ela deve estar escondendo a verdade, chamando ela de recepcionista arrogante. Ela pensa que não tem como saber disso. Afinal, essas missões secretas são apenas boatos ridículos espalhados pelos aventureiros. Ela responde falando que as missões gerenciadas pela guilda para aventureiros são todas publicadas no quadro de missões. O cara bate na mesa e ela pensa do porquê não encher ele de porrada aqui mesmo. O cara pega na blusa dela e pergunta se é assim que ela trata um aventureiro respeitado. De repente, o líder dos Espada de Prata aparece. O cara parte pro soco. Com um tapa, ele perde o equilíbrio. Um giro de 90 graus e foi imobilizado. Ele fala que caso esse delinquente metido a macho tente tocar novamente uma recepcionista, não irá escapar tão facilmente. Ele vai embora com o braço deslocado. A Alina agradece pela ajuda. Ele fala que tem muitos aventureiros perigosos nessa região, então é melhor ela não os provocar. E eu acho que você não tá entendendo, meu amigo. A pessoa mais perigosa nessa cidade é essa menina. Ela diz que ele tem total razão. Irá tomar mais cuidado aqui por diante. Mas a propósito, senhor Espada de Prata, o que traz você aqui no nosso balcão no dia de hoje? Você não veio aqui sem motivos, não é? Cagado de medo, ele fala que estava de passagem e mete o pé dali. No dia seguinte, tudo se repete. Você acorda, abre a janela e olha pro sol. Mas agora que ela realmente havia sido descoberta, ela tem que fazer algo pra silenciar aquele cara. Primeiro ela pensa em encher ele de porrada, mas apesar da maneira de como ele age, é um baita figurão dentro da guilda. Se ela espancar ele, com certeza será demitida. A coitada já tá farta disso. Tudo que ela quer, não fazer nada. Fugir da realidade. Ficar em casa pelo resto da vida. No entanto, ela apenas conseguiu um empréstimo para comprar essa casa porque trabalha como recepcionista na guilda de aventureiros. Um emprego seguro com a alta pontuação de créditos. Com certeza esse é o melhor trabalho do mundo. Custe o que custar, ela nunca será demitida dele. Horas depois, comendo aquele sanduíche do brabo, enquanto aproveitava a bela vista da cidade, ela se pergunta o que aquele cara tem na cabeça. Fica o dia inteiro vagando pelo balcão de missões. Será que ele tá tentando irritar ela? De repente, a miséria aparece lá atrás, falando que aquele realmente é um local agradável. A Alina já puxou o martelão. De hoje ele não passa. Finalmente havia chegado o horário de almoço dela e essa desgraça não a deixa em paz. Ele aproveita para perguntar quando a habilidade Daia dela foi manifestada pela primeira vez. No momento, ninguém sabe o que é preciso para fazer uma habilidade dessa se manifestar. Basicamente, se trata de sorte. Provavelmente isso não foi fácil para ela despertar. E com certeza é um desperdício de talento com ela trabalhando como recepcionista de guilda. A Alina fala que é inútil ele continuar indo até o local onde ela trabalha. Eu nunca vou me juntar a essa guilda porca sua. Ela dá as costas e vai embora. Por que, Deus? Fazer logo uma recepcionista manifestar uma habilidade dessa. 2 anos atrás, na cidade Ifuro, o festival anual centenário estava sendo realizado. Uma festa que durou 3 dias e 3 noites. Tá pior do que carnaval. Ela havia acabado de se tornar uma recepcionista de guilda. Ainda não estava acostumada com o trabalho. Então, quase todos os dias ela tinha que fazer várias horas extras. Ela já não aguenta mais. Tudo o que ela queria nesse momento era participar do festival. Entretanto, havia uma lenda. No dia do festival centenário, aquele que fizer o desejo com mais força, terá ele atendido por Deus. Então ela decidiu clamar, pedindo para que possa ficar livre das horas extras. Mas absolutamente nada havia acontecido, não é? Horas depois ela terminou de organizar toda a papelada. Então foi correndo até o festival. Para ela, uma rápida olhadinha já era mais que o suficiente. Porém, chegando lá, tudo já havia acabado. Seus olhos se encheram de água. Ela trabalhou tanto. A única que se esforçou mais do que todos. As recompensas crescentes da guilda. Os aventureiros inúteis que não conseguem derrotar um único chefe. Ela odeia todos esses motivos que a fazem trabalhar várias horas extras. Ela diz não se importar com o que seja. Fará qualquer coisa para parar de fazer horas extras. Ela pede por um grande poder, capaz de derrubar tudo que entrar no seu caminho. Foi aí que um círculo mágico se manifestou embaixo de seus pés. A cena volta para os dias atuais. Aquele merdinha de mais cedo tava falando que iria surrar a Alina. Alguns aventureiros ali haviam capturado um golem de pedra. Ele já pensa em fazer algo com aquilo. A cena volta pro menino de prata, pensando no que ele deve fazer pra Alina olhar pra ele. Oxi. Ou melhor, né? Como fazer pra ela se juntar à guilda Espada de Prata. Eu tô pensando que ele quer outra coisa. De repente, várias explosões começam a acontecer na cidade. O golem estava atacando aquele cristal que fica no meio da praça. O prata se põe em frente e ativa sua habilidade Luz Encantadora, atraindo completamente a atenção do golem pra si, dando tempo suficiente para os feridos evacuarem o local. Mas é dito que ele não pode enfrentá-lo aquilo sozinho. Afinal, aquele é um golem de ataque, o chefe de uma masmorra. Ele os havia trazido ali através de hipnose para coleta de materiais. Mas de repente ele ficou louco da cabeça. No ombro do golem estava o porco espertinho. Ele se gaba da sua habilidade. Ele diz que está controlando aquela coisa. Nesse exato momento ele deve estar enlouquecendo em seus sonhos. Ele diz que vai esmagar a recepcionista da guilda junto com toda essa cidade.
cidade. Ele ergue os pés e faz uma enorme broca. O Prata precisa fazer algo sobre aquilo. Ele puxa um escudo e ativa sua habilidade, Parede de Ferro. O ataque é feito e a força do golpe faz ele ficar de joelhos. Mais um pouquinho ele pode ser amassado. Enquanto isso, a Alina tá poucas ideias com seu chefe. Lembre-se, você deve enviar um relatório de reclamação até o final do dia. Ele só deve estar de brincadeira. Ainda assim, ela vai ter que fazer várias horas extras novamente. Ela ouve uma gritaria no lado de fora e sai pra ver o que é que estava acontecendo. De longe, ela vê um golem atacando a cidade e o porco espertinho em cima do seu ombro. Ela não havia ficado surpresa com aquela atitude. Afinal, ele é um cliente chorão que não entende nenhuma palavra sequer. De repente, o golem lança várias pedras e ela fica desesperada. Ela sai correndo da guilda em direção à sua casa, pedindo para que nada tenha acontecido. Entretanto, chegando lá, dentre todas as casas ao seu redor, a dela foi a única a ser atingida. É azar, muito azar. Ela ainda tem 30 anos para quitar a parcela da casa e já foi destruída. Ela fica boladona e puxa seu martelo de aço inox. Hoje alguém vai morrer. A cena volta pro porco espertinho, com um papinho de vilãozinho. Não importa quem ou quantos ataques sejam feitos, eles não passam de verme frente ao seu poder. De repente, alguém cai do céu, arrancando o braço do golem em um golpe só. Olha só, não é o cara que a guilda tanto procura. Se eu te matar, a guilda vai ficar furiosa, não é? Seu local de cura. Aquela casa era o único lugar que ela poderia curar seu corpo e mente. Depois de um dia exaustivo de trabalho abusivo, era um oásis em meio a uma cidade moderna. Aquela casa havia sido seu paraíso para ela, e agora ele vai morrer. Ela parte para cima, salta bem alto enquanto manda ele pro inferno. O golem tenta atacar, mas a peixeira passa macia, dividindo ele no meio. Ambos caem arregaçados no chão. Só um golpe e aquela pedra foi quebrada. O porco espetinho tá tremendo de medo. Agora ele vai aprender a nunca destruir propriedade alheia. Ele já toma uma martelada e rapaz, né, que ela largou o aço mesmo. Mas se ela não se contém, só restaria os braços e pernas. Horas mais tarde, a coitada não tem pra onde ir. Ela se pergunta o que vai fazer da vida agora. O guri de prata fala que ela pode passar a noite na casa dele. Rapaz, o guri tá atacante. Ela manda que ele não fale coisas estranhas como essa. É claro que ela vai ficar numa pousada, afinal ela tem dinheiro. E por causa daquele maldito cliente chorão, ela ainda vai ter que fazer horas extras. Na praça da cidade, os boatos que o carrasco havia aparecido se estão circulando. O velho diz ter ficado grato por ele ter salvado a cidade, mas agora que ele deu as caras, sua sorte havia acabado. Ele ativa sua habilidade observador do tempo. De volta pra guilda, a Alina ainda estava fazendo horas extras. Mas agora o menino prata estava ajudando ela, mas contra sua vontade, porque ela havia mandado ele desaparecer da sua frente. Mas como ele é executivo, ele pode entrar e sair do escritório quando ele quiser. Ele fala que depois de um dia tão cheio como hoje, o melhor se fazer é ir pra casa descansar, mas como que ela não tem casa? Mas aí ela percebeu que limpar depois da preguiça de hoje ainda será ela amanhã. O mais importante, quando se trata de horas extras, ela não consegue reunir nenhum pingo de motivação. Coitada, já tá louca, gente. É isso que acontece quando você trabalha demais. O Protinha havia finalizado alguns documentos ali. Ela corrige e não apenas o conteúdo estava correto, mas também a ordem estava perfeita. Esse cara é do tipo perspicaz, que consegue entender tudo imediatamente com apenas uma única dica. Ao contrário dela, que é completamente desajeitada. Não consegue dominar nada antes de cometer algum erro. Ela fala que ele é irritante. Durante 3 anos ela havia trabalhado duro, mas ele a superou em segundos. E pessoas como ele são a que mais deixa ela irritada. Ela começa a chorar, falando que o mundo é muito irracional com ela. E injusto desde o dia que ela havia nascido. Ele disse que vai cuidar do resto, mas isso só fere seu orgulho como recepcionista. Ele pega um docinho pra ela, mas tudo que havia na sacola era aquela relíquia que ela havia quebrado antes. No meio havia algo escrito: missão aceita. A relíquia começa a brilhar. Algo aparece junto com as informações escritas. O local era o da Torre Giz. A condição de conquista é derrotar todos os chefes do chão. Confirme a aceitação dessa missão com base nas informações acima. No fim, ela deixou tudo na mão do grupo Espada de Prata, porque ela quer evitar a fadiga. No dia seguinte, novamente, ela é manchete do jornal. Aí, aquela menina começou a fantasiar um bocado de coisa sobre o carrasco. Desejou até ser arregaçada com o martelo de guerra dele. Realmente era um martelo, viu? Não fez coisa errada, não. Horas depois, no horário de serviço, o mestre da guilda havia chegado. Esse carrasco é realmente bem ativo. Ele me deixou bastante curioso. Como estão as coisas, senhorita balconista fofa? A Alina fala que tá tudo tranquilo. Então ele pergunta se ela sabe qual é sua habilidade. Ela diz que sim. Ele não apenas pode parar o tempo na cena, mas também permite que ele viaje ao passado. Ela já pensa que ele pode ter retornado no momento que o carrasco havia aparecido na praça da cidade e ter visto seu rosto por debaixo do capuz. Ele fala que conversar ali não é muito conveniente e que ela deve o encontrar na sede da guilda. Novamente ela havia sido descoberta. Com certeza ela vai ser demitida. O Prata fala que o mestre da guilda pode até parecer um pouco assustador, mas se ela explicar tudo, ele não irá culpá-la. Ele manda que ele cale a boca e diz que o odeia. Deseja até que ele bata com o dedo mindinho na quina da cômoda e morra. A cena corta pro campo de treinamento.
treinamento. O negócio vai ser o seguinte, um duelo. O Carrasco contra o mestre da guilda. Hã?